Amados, eu trouxe para vocês dois textos aqui. Apocalipse 12 e Apocalipse 17. Apocalipse 12 tem uma mulher. E Apocalipse 17 tem outra mulher. Essas duas mulheres são opostas. Ok? Quem consegue entender isso aqui? Quem está aí acompanhando? Quem está no chat? Quem consegue entender isso? Aqui temos duas mulheres. Essas duas mulheres são opostas. Elas são diferentes. Elas não são a mesma pessoa. Ou elas não representam a mesma coisa. A primeira mulher de Apocalipse 12, ela é gloriosa. Ela está vestida do sol. Ela tem a lua debaixo dos pés dela. Ela tem uma coroa com 12 estrelas, que seriam, no caso, as 12 tribos. Essa primeira mulher de Apocalipse 12, amados, é Israel. Ok? Quem está entendendo aí, quem está acompanhando, pode colocar aí no chat para mim saber. Amém. Luzinéia, amém. Patrícia Gross está entendendo. Aline Cubo, shalom, shalom, sim. Glória a Deus. Então a primeira mulher é Israel. Essa mulher, queridos, ela é gloriosa. E ela está gerando um bebê. E esse bebê é precioso. Ela está guardando no ventre dela, gerando aquele que regerá, governará todas as nações com cetro de ferro. Essa pessoa, o bebê que vai nascer, um homem, é o Senhor, nosso Salvador, o Messias de Israel, o Mashiach, Messias de Israel, o ungido de Deus, Jesus, Yeshua, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que regerá, governará sobre as nações com o cetro de ferro. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, essa mulher é Israel. Tá? Nós vemos, queridos, a teologia da substituição, né, tão forte na igreja. Amém, Luísa? A teologia da substituição é tão forte na igreja, amados, que as pessoas falam assim, ó, essa mulher é a igreja. E aí eles falam, Deus não tem mais nada com Israel. Agora é só a igreja. Isso é a teologia da substituição, né? Que substitui Israel pela igreja. Mas isso é falso. Isso é mentiroso. Isso é enganoso, amados. Enganoso. Israel está dentro dos planos de Deus até hoje, amados. Romanos 11, e eu até quero dar crédito aqui ao Joel Richardson, né, que é um homem de Deus que muitos entendimentos sobre o Apocalipse eu tenho aprendido com ele, escutando ele, e muitas clarezas sobre esses assuntos eu tenho que atribuir aí, né, Deus tem usado a vida dele. Joel Richardson é um autor, um escritor. Glória a Deus. E eu ouvi ele
dentre outros ensinos, ele falou sobre Romanos 11, né? Que ali em Romanos 11, amados, nós vemos que Deus não... Em Romanos 9, 10 e 11, né? Deus não rejeitou Israel, e o endurecimento que veio para Israel é parcial. Então, sim, houve um endurecimento que veio para Israel, mas é parcial, não é para sempre. Não é definitivo, é parcial. Então, queridos, Israel está dentro do plano de Deus, não foi substituído. E aqui em Apocalipse nós vemos a participação de Israel claramente nos acontecimentos finais, ok? Vamos lá então. Veja bem, aqui em Apocalipse 12. Essa mulher é Israel. E ela gerou um filho, Jesus. E Jesus, queridos, é claro que você tem que entender que esse texto aqui, queridos, ele contempla anos aqui de história. Desde o nascimento de Jesus, ele contempla em um parágrafo aqui, ou alguns parágrafos, ele pega assim muita coisa. É um parênteses, isso daqui que está em Apocalipse é um parênteses. E aí, queridos, diz que esse homem que nasceu foi para o céu, né? Ou seja, Jesus cumpriu a missão dele, se entregou na cruz, ressuscitou e ascendeu aos céus, foi para o céu. E aí o texto fala sobre o final dos tempos, que no final dos tempos, 1260 dias, por um período de 1260 dias, essa mulher será protegida. Ela será cuidada, isso está no versículo 6 de Apocalipse 12, ela será cuidada. Ela fugiu para o deserto, ela será porque um local foi preparado para ela e ela ficará sendo cuidada, protegida ali. Ok. O dragão irou-se contra a mulher. Olha só, Satanás tem ódio por Israel e saiu para lutar contra o resto de seus filhos. Olha que interessante aqui. Quem são o resto dos seus filhos? O resto dos filhos de Israel? Vírgula. Aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e dão testemunho de Yeshua, de Jesus. Ok. Então veja bem. Primeira mulher, Israel. Agora vamos falar da segunda mulher, que está lá em Apocalipse capítulo 17, né? Que nós lemos. A outra mulher de Apocalipse 17, amados, é o oposto. Essa outra mulher é a grande prostituta. A grande prostituta. Vamos olhar alguns detalhes sobre ela, algumas características. Apocalipse 17, verso 1. Lhe mostrarei o juízo da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Primeiro detalhe importante aqui. Essa grande prostituta está sentada sobre muitas águas. Muitas águas. O que é isso daqui, queridos? O que significa essas muitas águas? As muitas águas sobre as quais essa mulher está assentada são as nações dos gentios. São as nações da terra. Você pode ver, por exemplo, em Daniel. Daniel, cadê Daniel? Daniel, amados.
capítulo 7, Daniel tem uma visão. E ele fala assim: vi diante de mim 4 ventos do céu agitando o grande mar. E aí também sobem do mar, né? 4 animais enormes saíram do mar. Essa figura do mar, das muitas águas, são as nações. Os outros povos. Ou, por exemplo, em Apocalipse 13. Vai acompanhando com calma. Se você quiser, depois você pode rever toda a live, olhar os textos, né, para você ter clareza do que eu estou falando. Apocalipse 13, amados. Parecido com Daniel, vai falar sobre a besta que saiu do mar. Então, essa figura aqui do mar seriam as multidões das pessoas, das nações. Tá? Quem está acompanhando, quem está entendendo? São as nações, de um modo geral, as nações gentias, as nações pagãs, os povos da terra. Versículo 2 diz: os reis da terra se prostituíram com ela. Então você vê que ela se sustenta por causa dos reis da terra. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então os habitantes da terra se embriagam, se alimentam dessa prostituta. E de certa forma dão suporte para ela, né? Porque ela se assenta sobre as muitas águas, sobre as muitas nações, sobre os muitos povos, sobre os muitos gentios. Um pouco mais para frente, Apocalipse 17 diz assim, ok? Eu vi uma mulher, né, no caso essa grande prostituta, montada em uma besta. Você vê a diferença aqui? É uma outra mulher, aqui não é a mesma mulher de Apocalipse 12, aqui é uma outra mulher, a grande prostituta, montada em uma besta vermelha, coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças. No caso, a besta aqui, queridos, essa besta tem 7 cabeças, eu já vou explicar o que é isso, e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate. Ok. Vamos parar por aqui, essa parte, olha só. Essa mulher está assentada sobre uma besta. Essa besta tem 7 cabeças. 7 cabeças. É parecido com o dragão que persegue Israel. Olha só, isso é importantíssimo você entender. Essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Exatamente como o dragão de Apocalipse 12 que persegue Israel. No caso ali, o dragão que persegue Israel é Satanás. É o próprio Satanás. Mas aqui fala de uma besta, mas que essa besta também tem 7 cabeças e 10 chifres. O que é essa besta? E essa mulher se assenta sobre... A grande prostituta está assentada sobre essa besta com 7 cabeças. O que é essa besta? Essa besta são os 7 impérios ou reinos mundiais
que perseguiram Israel ao longo da história. Primeiro reino mundial que tinha essa essência contra Israel, que tinha essa ira contra Israel, que tentou matar, tragar, destruir Israel, que tinha uma natureza contra Israel, Egito. Segundo império, que veio depois, a Síria. Depois, Babilônia. Então falamos de 3. Depois, Medopérsia. Né? Aqui na Medopérsia, por exemplo, nós vemos aqui que, inclusive nós estamos agora, né, próximo aos dias de Purim, estamos no mês de Adar. Nós vemos que naquela época do Império Persa, a Ramã tentou matar os judeus. Mas lá o Senhor deu livramento mais uma vez para Israel. Ok? Depois, Grécia. O quinto, Grécia. Depois, o sexto, Roma. Império Romano. E depois, queridos, o império que nós vemos ao longo da história, que perseguiu e persegue, né, na verdade ainda, mas que era um império, o Império Islâmico. O Império Islâmico. Por isso que existe uma possibilidade de que no futuro agora, né? Por isso que existe a possibilidade, queridos, de que o grande império no final dos tempos, que vai perseguir Israel, seja vamos dizer assim, um império islâmico revivido. Ou, quem sabe, poderia se colocar assim, o Império Otomano.